Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, nesta noite, nós te louvamos por estarmos na tua presença. Nós te convidamos, Espírito Santo, para que o Senhor venha estar abençoando cada um de nós nesta noite, que o Senhor venha estar falando aos nossos corações, nos fortalecendo no poder do teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor Deus, pelas lutas, obrigado, Senhor Deus, pelas vitórias, obrigado pelas batalhas. Obrigado, Senhor Deus, porque nós temos experimentado do teu amor, da tua fidelidade. Nós temos experimentado da tua graça. Nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Cubra esse momento agora com teu sangue, cubra as nossas vidas, cubra cada irmão, cada irmã nesse momento, cada casa, cada família, vai abençoando cada um de nós nesta noite, vai fortalecendo, Senhor Deus, nosso coração, nossa fé, vai levantando, Senhor Deus, o que está triste, o que está abatido, vai fortalecendo, Senhor Deus, em nome de Jesus, a tua igreja, vai fortalecendo cada um de nós esta noite, no poder do teu Espírito Santo, que o Senhor esteja nos enchendo e trazendo sobre nós a tua alegria, a tua paz, a tua mansidão, Senhor Deus. Dá-nos um coração quebrantado, dá-nos um coração, Senhor Deus, atentos à tua voz, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos nesse momento. Nós te damos graças pelo que tu és, Senhor Deus, pois tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, então, amados, em 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler um pouquinho sobre a Eucana e sobre um pouquinho a história de Ana e Penina e vamos tentar nos focalizar mais em Ana, aquilo que Deus fez na vida de Ana. E diz assim, ó, que versículo 2 diz assim, que este tinha duas mulheres, o nome de uma delas era Ana e o nome da outra era Penina. E diz a palavra de Deus que Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Nós vamos estar percebendo aqui, amados, que quando Deus está falando aqui de Penina e de Ana, nós vamos ver que algumas coisas aconteciam na vida de Ana e algumas coisas aconteciam na vida de Penina. Penina, a palavra de Deus diz que ela tinha filhos. Nós sabemos que naqueles dias, e nos dias de hoje também, não é muito diferente, né? A importância dos filhos, da família. E diz a palavra de Deus aqui que Eucana, o seu marido, amava muito as duas, né? Amava a Penina. Mas diz a palavra de Deus aí que, versículo 4 diz que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele, né, porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado o amado. Nós vamos perceber que Eucana, ele tinha um amor muito especial por Ana, né? Um sentimento muito especial, um amor especial, um carinho por Ana. Nós vemos aqui, talvez, motivado por ela não ter filhos, motivado porque a outra Penina, sua esposa, tinha filhos e Ana não. E diz a palavra de Deus, nós lemos um pouquinho no texto abaixo, aí no versículo 6, diz que a sua competidora excessivamente irritava a Ana. Talvez nós podemos viver e sabemos disso, que constantemente algumas pessoas tentam nos irritar, constantemente o inimigo está tentando tirar nossa alegria, nossa paz, nossa fé, nossa motivação, nosso andar, né? Constantemente o inimigo tenta nos irritar, ou ele usa alguém para nos irritar, e aqui no caso era a Penina, que sempre estava irritando Ana, sempre estava tentando tirar ela do foco. Mas diz a palavra de Deus aqui que todos os anos Ana subia com seu marido para oferecer sacrifícios. Todos os anos, amados. Todo o tempo ele estava ali, todo ano eles subiam para orar a Deus, para sacrificar. E Ana não fazia diferente. Nós poderíamos imaginar que, pela tristeza de Ana, para evitar algumas coisas que poderiam vir contra a vida dela, como, por exemplo, a outra provocando, uma provocação da parte de Penina. Ana poderia se ausentar do sacrifício, dizer para o seu marido, olha, eu não vou esse ano, ou eu não vou mais, né? Porque toda vez que eu vou, eu fico irritada, toda vez que eu vou, eu fico nervosa, e eu prefiro, então, ficar em casa. Que é o que muitas vezes nós queremos fazer quando alguma coisa acontece durante um dia, durante a semana, e quando nós ficamos irados, e a palavra de Deus diz aqui que muitas vezes ela era irritada a ponto de ficar irada, né? A Penina fazia de tudo para irritá-la, e o inimigo faz de tudo para nos tirar do foco da presença de Deus e nos tirar da casa do Pai. E você e eu sabemos muito bem que quando às vezes ficamos irritados e no dia de um culto ou na semana, a primeira coisa que nós falamos e as pessoas dizem é o seguinte, não vou à igreja hoje. Nós fazemos tudo, nós
trabalhamos, nós passeamos, nós estamos com a família, mas se alguma coisa acontece contra nós, se alguém nos irrita, se o inimigo tenta tirar nossa paz, se alguma coisa vem contra nós, a primeira coisa que nós fazemos é dizer: não vou à igreja, não vou louvar a Deus, não vou glorificar a Deus. Ao contrário de Ana, e mesmo todos os anos que ela era irritada por Penina, essa mulher, ela ia para glorificar a Deus, ela ia para adorar a Deus, ela ia para bendizer o nome do Senhor. Nós precisamos ter essa dedicação como Ana tinha. Deus tem procurado verdadeiros adoradores, Deus tem procurado homens e mulheres que tenham fome da sua presença. Nós falamos algumas semanas, semana passada, retrasada, sobre ser luz, ser sal, sobre as coisas que estão sobrevindo no mundo, e Deus tem chamado você, assim como chamou Ana, como chamou depois seu filho Samuel, que nós vamos ver um pouquinho para frente, nós vamos começar a perceber que Deus ele tem um plano, mesmo quando tudo parece que está contra você. Quando parece que as coisas não vão dar certo. E Ana, diz aqui a palavra de Deus, não tinha filhos, né, por causa do marido, do seu marido, ou alguém. Não, diz a palavra de Deus que Deus lhe havia cerrado a madre. Deus estava segurando. E você e eu sabemos que quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Mas quando Deus fala não, é não. Quando Deus fala que vai fazer, ele faz. Mas quando ele diz não vou fazer, ele não faz. E então nós começamos a perceber que Ana, mesmo diante dessa situação de ter a sua madre cerrada e não podia ter filhos, não podia dar à luz, ela não deixou de glorificar e adorar a Deus. Nos dias de hoje, o que mais nós temos feito? Nós temos deixado de adorar a Deus, nós temos deixado de glorificar a Deus, nós temos deixado de bendizer o nome do Senhor. Nós ficamos rapidamente irados com qualquer coisa. Nós ficamos rapidamente bravos, né? Nós perdemos a nossa alegria por qualquer coisa, né? E no caso aqui de Ana, ela tinha um motivo muito forte, porque Penina era uma concorrente sua, diz a palavra de Deus aí, né? Ela era, aqui na minha versão, diz que ela era uma competidora. Então, diz a palavra de Deus que certo dia, né, Eucana viu seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Né? Versículo 8. E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que teus filhos? Né? E nós sabemos o que é isso, né? Quando ficamos irados, quando ficamos tristes, quando alguma coisa não acontece como nós imaginamos, como nós traçamos, como nós queremos, e Deus está no controle de tudo, porque uma coisa é você e eu as coisas não darem certo como você quer. E outra coisa é saber que Deus está no controle de tudo. Deus está em todas as coisas. Deus tem cuidado das nossas vidas em todo o tempo. Deus tem trabalhado na tua vida. Deus tem trabalhado na igreja. Deus tem trabalhado na nossa família. Mesmo quando as coisas não acontecem no tempo que nós queremos. E no caso de Ana, ela só sabia que ela servia um Deus que podia todas as coisas. Mas ela não sabia o que Deus tinha preparado. Ela não sabia, não imaginava o plano de Deus. Às vezes nós não imaginamos o plano de Deus nas nossas vidas. Às vezes parece que as coisas não estão acontecendo como nós queríamos. Às vezes parece que estamos perdendo tempo. Às vezes parece que as coisas não acontecem como nós planejamos. Mas eu quero que você saiba de uma coisa, que assim como Deus operou na vida de Ana, Deus também está operando nas nossas vidas. E no tempo certo, Deus faz todas as coisas. E era isso que nós podemos ver na vida de Ana. Penina, aos olhos humanos, era uma mulher muito alegre, tinha seus filhos, tinha tudo, tinha o seu marido, tinha sua casa. Ana, aos olhos humanos, era uma mulher derrotada, fracassada, não tinha filhos, era como se não tivesse direito a nada. Mas seu marido a amava, como Deus também te ama e nos ama, como Deus tem um amor por nós muito grande, mesmo que muitas vezes você e eu, nós não estamos entendendo, o amor de Deus é imensurável por nós. A palavra de Deus diz isso lá em João, capítulo 3, 16, que Deus amou, né, ao mundo, Deus amou o homem de tal maneira, Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu filho. Deus amou você e eu de tal maneira que ele não abriu, ele não ficou com o filho dele, mas ele abriu a mão e entregou Jesus para que pudesse morrer por nós, cumprir a palavra, cumprir tudo que estava escrito para que nós fôssemos salvos. O amor de Deus, nós muitas vezes não compreendemos, porque não é o amor que nós imaginamos, é um amor que opera no tempo certo.
Mas Ana tinha algo especial e nós temos que buscar esse algo especial, que a palavra de Deus diz que é fé. E a fé, a Bíblia diz que não é obra do homem, a fé é dom de Deus. A fé não nasce do homem, a fé nasce da onde? De Deus. Primeiramente, é a vontade de Deus. E algo de maravilhoso acontecia na vida de Ana, porque diz a palavra de Deus que todos os anos ela subia com o seu marido para glorificar e sacrificar. Mas um dia, ela estando sacrificando, ela estava ali no templo, diz que no versículo 9, Ana levantou-se, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto com o pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não nos é revelado se em outros momentos Ana chorou desse jeito. A Bíblia não nos fala se isso acontecia constantemente, mas a Bíblia nos fala que naquele dia, e eu creio, amados, que Deus tem um dia marcado de vitória para cada um de nós. Deus tem um dia que Ele quer mudar a sua vida. Ele já preparou esse dia da vitória. Ele só quer que você continue louvando a Ele com todo o seu coração. Ana era uma mulher que amava a Deus com todo o seu coração. Independentemente se ela tinha filho ou não, ela glorificava a Deus. Independentemente se a outra irritava, ela glorificava a Deus. Independentemente se ela tinha uma competidora, ela adorava a Deus. E a palavra de Deus está dizendo que Deus procura verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E é isso que Deus tem procurado nesses últimos dias. E a palavra de Deus diz aqui que ela estava com muita amargura de alma. E orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amados, eu sempre digo que se nós tivermos que chorar, chore diante da presença de Deus. Abre o teu coração, escancare o teu coração. Não vai atrás do A, do B, do C. Fale com Deus, fale diretamente com aquele que pode fazer infinitamente mais. Diz a palavra de Deus aqui que votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres à luz a um filho, ao Senhor eu darei por todos os dias da minha vida, ou da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Era algo que brotava do coração do pai. Deus tinha um plano de vitória na vida de Ana. Deus tinha algo grande para fazer na vida, através da vida de Ana. Deus tinha uma promessa que ela desconhecia, que ela não conhecia, mas o desejo, antes de brotar no nosso coração, brota no coração da onde? No coração do Pai. E a oração de Ana é fruto de um desejo de Deus. A oração da Ana não era uma oração qualquer, não era uma oração dizendo, Senhor, me dá um filho, porque eu preciso de um filho, porque eu preciso, ter uma companhia na minha... Não, amados, ela ora dizendo, Senhor, se tu benignamente lembrares de mim, que ela queria, Deus também queria. Por isso que a fé é dom de Deus, é Deus quem coloca a fé no teu coração, ainda que as pessoas digam não, ainda que o inimigo o diga não, ainda que as pessoas tentem te irritar, ainda que as pessoas tentem dizer que você é um derrotado, ainda que as pessoas tentem dizer que você é um fracassado, que você não tem mais jeito, Deus faz brotar milagre da onde não há. E a oportunidade de Deus estava aqui presente neste instante, quando nós vemos aqui, que quando ela ora de uma maneira tão maravilhosa, e promete, inclusive, dar o seu filho para que fosse criado dentro do templo, junto de Eli. Ou seja, aquela mãe, aquela mulher, ela não estava pedindo algo para ela estava entregando a Deus. Deus está nos ensinando nesta noite que você deve entregar tudo a Deus, que você deve colocar a tua vida no altar de Deus, que você, ainda que não entenda o momento que você está passando, ainda que você não entenda a dificuldade que você muitas vezes está vivendo, a palavra de Deus nos ensina aqui que tudo deve ser colocado no altar de Deus, e foi isso que Ana fez, ela entregou. Mas sucedeu que, perseverando ela em oração perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, prestou atenção, porquanto Ana, no seu coração, falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. A dor, o sofrimento, o desejo, muitas vezes, faz com que você e eu oremos. Você não tem nem forças para levantar a sua voz. Diz aqui a palavra de Deus que ela estava ali murmurando.
Ela mexia os seus lábios. E Eli, sacerdote do templo, percebeu isso. E Eli, naquele momento, não deu nenhuma palavra de ânimo, porque Deus queria que toda honra e toda glória fosse dada a quem? A Deus. Às vezes, o pastor não vai falar uma palavra que você quer ouvir. Às vezes, o amigo não vai dizer a palavra que você quer escutar. O marido, a sua esposa não vai dizer o que você quer escutar, porque a palavra de Deus nos revela que toda honra e toda glória pertencem ao Senhor. E naquele instante, ela diz a palavra de Deus que ele a teve por embriagada. Mas ela não estava embriagada. Ela estava amargurada, ela estava desejosa. E Deus tem procurado homens que tenham fome, estejam desejosos da sua presença. Homens e mulheres que estejam desejosos em fazer a obra, desejosos em buscar o plano de Deus na sua vida, de viver perto dele, de viver em comunhão, de receber aquilo que muitas vezes para nós é impossível. Porque quantas coisas que para nós parecem impossível, mas para Deus, é uma palavra dele, ele muda todo o nosso rumo. E diz aqui a palavra de Deus, que quando então ela responde para Eli, até quando estarás tu embriagadas, aparta-te do vinho? As pessoas, às vezes, quando você está passando por um momento de luta, de circunstâncias, elas começam a dizer coisas gozadas, né, engraçadas para você e para mim. Elas começam a tentar dar explicações por que você está passando por aquilo. Deus está no controle da tua vida. Você tem que saber de isto. Deus te ama de tal maneira. Deus ama você de tal jeito. Deus tem um plano tão grande na tua vida. E você muitas vezes não sabe, mas o que você está passando aqui, Deus está treinando você para algo muito grande. Deus está preparando você para uma grande vitória. Deus está preparando a tua vida para algo sobrenatural. E era o que estava por vir na vida de Ana. Ela não tinha ideia, mas ela orou. Fé é vitória que vence o mundo. Fé é a vitória que vence as circunstâncias. Fé, ela vence o que as pessoas dizem para você que não vai dar certo. E Ana, por um momento, ela esquece de toda aquela irritação, daquilo que a sua concorrente fazia com ela e focaliza onde? Em Deus. Amados, tire os olhos. A palavra do Senhor diz para Moisés, não olhe para Josué, capítulo 1, ele diz lá, não olhe para a direita e nem para a esquerda, olhe para mim. Olhe para o Senhor, olhe para aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O mundo não compreende isso, porque o mundo ele tem fórmulas de vitória, ele tem fórmulas para você ter fé, ele cria fórmulas para te ensinar a viver em milagres. Mas o Senhor, a única fórmula que ele tem, amados, é você entregar o seu coração a ele, é você render-se a ele. E foi isso que Ana fez. E ela disse no versículo 16, não tenhas a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o teu Deus Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. E disse ela, ache a tua serva graça em teus olhos. E assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Você pode entrar triste na presença de Deus, mas quando você e eu nós saímos revigorados. Você pode entrar abatido na presença de Deus, mas quando você sai da casa do Pai, você sai curado. Você pode entrar enfermo, você sai sarado. Você pode entrar triste, você sai alegre. Esse é o sobrenatural. Talvez você não esteja entendendo o plano que Deus tem feito na tua vida, na minha vida, na tua casa, na vida dos teus filhos. Às vezes não compreendemos tudo o que está acontecendo, mas uma coisa você tem que saber, Deus tem um plano na tua vida de vitória e Deus está contigo. Porque foi promessa que ele deu à sua igreja antes de subir, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas eu quero terminar com um versículo que diz aqui no versículo 19, e levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Ah, quando nós adoramos a Deus, amados, o teu milagre e as portas são abertas. Quando você para de murmurar e começa a glorificar a Deus, o teu milagre começa a jorrar. Quando você para de ficar com o seu coração em depressão, depressivo, angustiado e falando com o A, e o A não tem resposta, o B não tem resposta. Quando você vai até Deus e louva a Deus com todo o teu coração, Deus traz a vitória.
E diz aqui a palavra de Deus que quando ela louvou ao Senhor e glorificou a Deus, e eles adoraram o Senhor, amados, quando você adora a Deus, as portas são abertas. Quando você e eu adoramos a Deus, a porta, a Deus abre, o milagre vem, a cura vem, a salvação vem. Aprenda a louvar a Deus nas circunstâncias. Ana é exemplo de alguém que, diante de toda dificuldade, ela louvava a Deus, ela glorificava a Deus. Ana, diante de todas as coisas que ela estava passando, ela não deixou de louvar ao Senhor. Ela não murmurou. E diz aqui a palavra de Deus que um daqueles momentos que ela adorou a Deus e glorificou o nome do Senhor, o Senhor lembrou-se dela. Porque Deus procura verdadeiros adoradores, porque Deus está passando por toda a terra. Deus tem procurado você que me ouve nesta noite. Deus tem procurado cada um de nós que estamos aqui hoje. Deus, ele se lembra de você quando você o louva. Mas o Espírito Santo se afasta quando você murmura. O Espírito Santo se afasta quando você fala que não crê na palavra de Deus. O Espírito Santo entristece quando você o magoa com as suas atitudes, com suas palavras, com as suas angústias, com seus devaneios, com as suas dúvidas. Amados, nós falávamos na semana passada, Deus tem procurado um povo que se firme nas suas coisas, que tome decisões de acordo com as decisões da palavra de Deus. Que você esteja firme no propósito que Deus tem te dado. Que você e eu possamos permanecer fiéis àquilo que Deus tem falado. Que você e eu possamos tomar posição como um grande povo de Deus, porque a palavra de Deus diz que você e eu somos reis e sacerdotes. Você tem que agir como tal. Você não é um filho de um homem qualquer. Você não é um filho de um rei qualquer. Mas você é filho de um Deus que pode todas as coisas. E assim como Ana fez, diz a palavra de Deus, que Deus a abençoou, lembrou-se dela. E o que aconteceu na vida de Ana? Deus lhe deu um filho chamado Samuel. E diz no capítulo 2, versículo 1, que lá no versículo 1 do capítulo 2 diz que então Ana orou e disse: o meu coração exalta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. O milagre do Senhor chegou, a cura do Senhor chegou. Começamos falando de um coração irritado, triste. No capítulo 2, a alegria é completa. Porque Deus tem uma alegria completa na tua vida. Deus tem promessa de vitória na tua vida. Deus está chamando você para tomar posição. Nós estamos perdendo muito tempo com discussões, com brigas, com isto e com aquilo, que alguém não olhou para mim, que aquele não gosta de mim, o A não gosta de mim, o A não falou comigo ontem, o B não fala, o C não fala. Amados, é tempo de louvar a Deus com todo o teu coração. É tempo de cantar ao Senhor, exaltar na presença do Pai. É tempo de você nesta noite, e hoje estamos aqui na presença de Deus. É tempo de nós tomarmos a posição de louvarmos a Deus com todo o nosso coração. Um coração irritado não sabe o que é isso. Um ateu não sabe o que nós estamos falando. Um cético não sabe o que nós estamos falando, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus é escudo e fortaleza para aquele que crê. Deus é salvação, diz aqui a palavra de Deus. Alegro-me na tua salvação. O tempo de milagre chegou. Você que me escuta hoje, saiba de uma coisa, no meio de toda a luta que você está enfrentando, comece a louvar a Deus nesta noite, comece a glorificar o nome do Senhor, para que o Senhor se lembre de ti, para que o Senhor também venha te visitar, como visitou Ana. E você sabe que de Ana, o que aconteceu, o filho de Ana, quem foi, como Deus abençoou Samuel, como Deus usou Samuel para libertar aquela nação, para abençoar aquela nação de Israel. Como Deus quer usar você para abençoar as vidas que estão à sua volta. E eu vou terminar dizendo, tire os olhos de você mesmo, coloque os olhos no Senhor. Tire os olhos dos problemas e olhe para o Senhor nesta noite. Tire os olhos das lutas. Tira os olhos daquilo que as pessoas dizem a teu respeito e confia na palavra que Deus está te dando. Confia na palavra de Deus. Busca a palavra de Deus. Alegre-se na palavra de Deus. Vá para a igreja, glorifique a Deus, bendiga o Senhor. Ah, pastor, mas eu não entendo muitas coisas. Amados, não é tudo que você vai entender, que eu vou entender. Não é tudo que nós vamos entender, mas é tempo de louvar a Deus. Deus está chamando adoradores, Deus está chamando o seu povo de volta, Deus está chamando você não para apontar o dedo para o A, para o B ou para o C, mas Deus tem chamado você e eu para adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Senhor, nós chamamos. Senhor, nós glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. E se temos falhado em alguma coisa, nós te pedimos perdão.
Se temos falhado porque ficamos parados, estacionados em nossas irritabilidades, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, naquilo que muitas vezes não acontece do jeito que nós planejamos. E ficamos então abatidos, Senhor Deus, dizemos que o Senhor não está mais conosco, que o Senhor não nos ouve. Mas isso tudo é mentira do diabo nas nossas vidas. Porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu oro nesta noite, eu profetizo nesta noite, abençoa meus irmãos, abençoa a tua igreja, para que o Senhor esteja derramando o teu doce Espírito Santo, que o Senhor venha estar batizando cada vida nesta noite, levantando verdadeiros adoradores aqui hoje, que possam brotar, Senhor Deus, desta noite, verdadeiros adoradores, que possamos adorar o teu nome diante das dificuldades, que possamos te adorar, Senhor Deus, diante das amarguras, que possamos glorificar a ti mesmo quando as coisas não vão bem. Senhor, ensina-nos a viver pela fé, ensina-nos a andar em caminhos de vitória, ensina-nos a marchar naquilo que o Senhor tem falado, ensina-nos a perseverar na tua promessa, ensina-nos a andar naquilo que o Senhor tem profetizado nas nossas vidas, Pai. Unja nossos vidros, nossos ouvidos, unja a nossa cabeça, unja nossos olhos para que possamos ver aquilo que os teus olhos estão vendo, unja os nossos ouvidos para que possamos ouvir o que o Senhor está falando, unja nossos pés para que possamos calçar, Senhor, a sandália da salvação, que possamos anunciar as boas novas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pela vida de cada irmão que estamos aqui hoje juntos, reunidos, glorificando o teu nome. Que o Senhor esteja entrando nos lares, trazendo alegria, trazendo salvação, levantando as famílias, levantando o marido, a esposa, que possamos andar juntos, e assim como Eucana amava sua esposa, ama mais do que a outra, ela amava de uma maneira diferente, ele amava de um modo diferente. Senhor, ensina-nos a amar uns aos outros, ensina-nos a amarmos a esposa que está do nosso lado, nosso marido, nossos filhos, ainda que sejam cheios de defeitos, nós possamos amá-los assim como o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor Deus, tudo nesta noite. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor dos Exércitos, eu te louvo e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Senhor.